Jornal Rádio PT, com Thaís Ladeira. Nesta terça-feira, 12 de outubro de 2021, o nosso jornal Rádio PT vai reprisar 3 entrevistas muito especiais para você ver ou rever e aproveitar esse feriado na nossa companhia. Bom dia, Davi. Bom dia para você que nos acompanha também pela Rádio PT, pela TV PT e no nosso YouTube. Eu sou Thaís Ladeira, vou ficar com você até às 10 da manhã nesse feriado, trazendo informação de primeira qualidade nessa retrospectiva breve das melhores entrevistas que nós selecionamos especialmente para você nesse feriado. E a gente começa pela entrevista concedida pelo ex-ministro da Casa Civil, Zé Dirceu. Ele falou sobre a cultura brasileira, a defesa da democracia e convidou a militância a não desistir da luta política. Vamos conferir. Um dia muito triste, para a nação petista, para a cultura brasileira, para a luta democrática, para a luta pelo socialismo. Eu conheço o Serginho, que é meu amigo, meu camarada, desde quando eu era um menino. Tinha 16, 17 anos. Eu fui organizar a contabilidade do Teatro de Arena, porque a ditadura queria fechar o Teatro de Arena, arrumou pretexto contábil, igual a Lava Jato, né? E o Partidão, eu era filiado e militante do Partido Comunista Brasileiro. Eu trabalhava, era auxiliar de escritório, estava começando a fazer faculdade, me pediu que eu organizasse. Aí eu entrei em contato pela primeira vez, assim, mais com os artistas. Depois nós organizamos a luta comum com os artistas contra as invasões do teatro, contra o CCC, organizando a segurança, inclusive há fotos de assembleias que nós fizemos, que eu dirigia. E com o Serginho eu fiz uma amizade assim. Nós amávamos o Serginho. Nós o amamos, né? Serginho, gerações viveram com o Serginho no rádio, na televisão, no teatro, no cinema. Serginho. E o Serginho era petista assim, petista, passava mal, ficava doente. E quando eu estava preso, o Serginho me mandava cartas. Imagina receber uma carta do Serginho quando você está preso, aquela alegria, aquele calor humano. Então, mas a vida, como é que é a vida? Hoje também é aniversário da minha neta, que faz 1 ano de idade, a Madalena, que veio dar uma luz na minha vida. Logo quando eu descobri que estava com câncer, ela nasceu dia 3 de setembro, eu descobri dia 8 de setembro. Né? Isso que me deu muita força para enfrentar aquele momento, que felizmente superei. Estamos aqui na luta para homenagear o Serginho, lutar, combater, resistir, e principalmente fora Bolsonaro. E pela cultura brasileira, porque o Bolsonaro é a anticultura, é o ataque à liberdade, à universidade, à ciência, é cultura. Vamos sempre lembrar ter as boas e alegres lembranças do Serginho. Serginho era lulista, sim, um lulista fantástico, roxo, né, daqueles italiano. Fiquei muito triste, porque não pude vê-lo, né? Só falei por ele por videoconferência quando ele estava no hospital. Mas aqui fica minha homenagem. A belíssima homenagem ao Sérgio Manberti, presente. Viva o Sérgio Manberti, viva a Madalena. E é como você falou, a vida nessa dinâmica mesmo, né? A gente tem uma perda de um lado, tem um ganho de outro, e a vida que segue, e fica essa lição de resistência mesmo, né? A gente sabe dessa relação próxima de vocês e dessa carta também, né, que ele leu na ocasião do lançamento do seu livro, na carta que ele te mandou também, enquanto você esteve preso, né, Zé? E eu vou te pedir que você comente, então, vamos falar de política, vamos falar de resistência, vamos entrar aqui na pauta, que eu sei que também que você tem um compromisso, avisar aqui também os nossos espectadores. Por isso que a gente adiantou aqui com o Zé. Já adiantei o compromisso. Então a gente está com tempo. Então tá ótimo. Todo o tempo. Então vamos fazer o seguinte, Zé. É militante do PT. É o Claudinei, Santa Catarina, que muitos conhecem, que foi secretário executivo, trabalhou com ele em Salvati, e veio fazer uma visita. Então, como é petista, pode ficar
sentado aqui ouvindo. Maravilha. Claudinei, obrigada aí pela sua... por você entender o nosso momento aqui. Então eu vou aproveitar e vou seguir o script, Zé, porque a gente tinha agora aqui, quando você falou fora Bolsonaro, um áudio do Sérgio Manberti durante um encontro com os artistas pelo Fora Bolsonaro. Vamos ouvir agora? A gente sente que a sociedade resolveu dar um basta. É o momento de uma grande virada e de dizer chega a um governo. Quantas mil mortes aí que a gente tem um número, mas esse número eu nem sei se é verdadeiro, deve ser muito mais gente. Eu tenho visto aqui as sessões da CPI, a gente vê que tem muita farsa, muita burla, mas de qualquer maneira o que importa é os estudantes, os trabalhadores da CUT, os artistas, os movimentos sociais estão juntos de novo. Nós conseguimos reunificar as forças realmente democráticas do Brasil. Então eu, no alto dos meus 82 anos, eu estou aqui gritando com vocês, fora Bolsonaro, saúde, vacina sim e esperança. Nós vamos superar esse momento e o momento está próximo, viu? Então é essa união que vai nos fazer mudar significativamente esse manto sombrio que cobriu a nossa pátria e nos iluminarmos com as luzes da democracia e, se Deus quiser, com a presença de Luiz Inácio da Silva na presidência do Brasil. Fora Bolsonaro, viva Lula! É isso aí. A Roseli Oliveira, Zé, diz aqui no chat do YouTube. Isso mesmo, Zé. Serginho sofria de ficar doente pelo PT. A vida tem nos golpeado demais. Te amamos, Sérgio Manberti. Você estará sempre presente. A Almeri Guerra diz: lembro da minha filha assistindo Castelo Rá-Tim-Bum. Sérgio Manberti, pessoa maravilhosa, marcando gerações, né? Muito triste a notícia do Sérgio Manberti, diz o Luiz Felipe Peralta. E o Roberto Vilas diz: além de um grande artista, era uma pessoa iluminada que sempre esteve presente na luta democrática e na defesa do PT e da cultura, né, Zé? E aí eu queria falar aqui, falando de resistência, falando também de defesa da democracia, eu queria pedir que você comentasse esses vetos do Bolsonaro ao sancionar a lei que revoga a Lei de Segurança Nacional. Principalmente esse veto à punição que impeça, né, o livre e pacífico exercício da manifestação. Ou seja, a gente continua vivendo em estado de exceção, né? Bem, o Bolsonaro quer se safar, né, primeiro, né? Porque como ele é criminoso, quanto mais na fake news, ele quer impedir que amanhã responda por crime por causa do uso e abuso generalizado, criminoso, financiado ilegalmente das fake news. Segundo, é o GSI, essa tutela, essa sombra da ditadura sobre nós, da militar, que o Bolsonaro vive cantando em verso e em prosa, essa questão que as manifestações sociais são criminosas. Criminalizar a luta política e social, impedir que se expresse a luta de classe, a insatisfação popular, a luta democrática. E o pior é sobre os militares, que ele também vetou. Lógico que militar tem que ser agravado se levanta contra o Estado Democrático de Direito, com armas ou sem armas. Por quê? Porque eles têm um compromisso constitucional ao decidir ser militar, o cidadão e a cidadã brasileira, a abrir mão da vida política, não só a atuação, da opinião política. Essa é a realidade. Quem tem armas, o monopólio de armas deveria e deve pertencer ao Estado. Infelizmente nós temos as milícias que eles são coniventes, estimularam, homenagearam, né, convivem. Mas evidente que tem que ser agravado. Se um militar se levanta, não é a mesma coisa que um civil, é gravíssimo, né? Então, os 3 vetos, na verdade, só confessa quem é o Bolsonaro, né? Ele quer ficar que não é crime o militar se levantar contra o Estado Democrático de Direito, não deve ser agravado, ataca e quer cercear os movimentos sociais, atemorizar, como eles sempre fazem, criminalizar, e por fim,
que é um salvo-conduto para continuar praticando fake news. Mas a Câmara e o Senado derrubarão esses vetos. A reação já foi. Aliás, tem um editorial no jornal Estado de São Paulo hoje: vetos ao Estado Democrático de Direito. Não precisa dizer mais nada, né? Se o Estado de São Paulo está contra, é porque a coisa está se manifestando. Está feia mesmo. A nossa bancada tem sido exemplar nessa atuação em defesa da democracia. Isso é verdade. Na Câmara e no Senado a gente tem visto uma resistência muito forte. Na terça-feira, 31 de agosto, o golpe contra a democracia, que resultou no impedimento da presidenta Dilma, completou 5 anos. O que motivou esse golpe e quais foram as principais consequências desse acontecimento lá em 2016? Então, eu até escrevi um artigo sobre essa questão, 31 de agosto, 7 de setembro, e fiz questão de fazer uma homenagem à nossa Dilma, à nossa presidente. Fiz uma homenagem a ela. O golpe foi porque o Brasil ia se tornar Brasil, que o povo brasileiro ia ser senhor do Brasil, que o Brasil ia ser soberano. O Brasil passou a ter um projeto de desenvolvimento nacional, integrar a América do Sul, tinha os BRICS, tinha presença e voz no mundo. E aqui o povo ocupou seu lugar, no orçamento, como diz o nosso Lula, mas também na vida cultural, científica. Vamos lembrar, né? Que os trabalhadores passaram a ir à universidade. E houve uma radical mudança na política com relação ao salário, à previdência, à saúde, à educação, principalmente distribuição de renda. E ia se conformando uma força política e social que é histórica no nosso país, que elegeu 4 vezes presidentes da República do PT, que resistiu à ditadura, que é os trabalhadores como cidadãos, cidadãs e cidadãos, na vida política do país. Essa mudança, quando vem o pré-sal, quando se consolida a 4ª vitória, soou a luz vermelha lá no Império. Quando o Lula conduzia com o Celso Amorim uma política externa de integração e o Brasil ia se transformando num país exportador de capital, tecnologia e serviços, veio o ataque primeiro sabotando o governo, destabilizando o governo da Dilma, fazendo um lockout de investimento, pauta-bomba, a mobilização das classes médias conservadoras e a guerra mediática e judicial. A Lava Jato completou o serviço, levou o golpe que rasgou o pacto constitucional político e social. Tanto é que hoje o ataque, nós vamos falar sobre isso, principalmente sobre os direitos sociais dos trabalhadores, sobre a democracia e sobre o Estado Nacional. Privatizar as estatais, desmantelar os bancos públicos e o país se transformar numa neocolônia, produtora de alimentos, bens primários. Mas não acontecerá, porque a maioria do país já está contra isso. Então o golpe teve endereço, era o Palácio do Planalto, os governos do PT, certo? O golpe teve a motivação primeira e depois de impedir que o Lula, inclusive, fosse candidato e fosse presidente da República, que foi um outro golpe que deram. Pressionaram o Supremo, os militares, aí começou a sombra militar sobre o país, que agora nós estamos vivendo esse dilema da intervenção militar na política, que está sendo repudiado também por toda a sociedade, inclusive pela maioria do empresariado, da grande mídia, da classe média conservadora, além das forças de esquerda, socialistas, democráticas, progressistas, os movimentos sociais, populares, sindicais. Há uma unanimidade no país hoje. É preciso virar a página do bolsonarismo. E é preciso garantir a democracia, e é preciso unir todos os que estão pela democracia. E é no mundo, né, essa unanimidade. A gente vê editoriais de jornais no mundo inteiro, organizações da sociedade civil repudiando as ações do governo Bolsonaro. O Newton Mário Miranda diz aqui no nosso chat, seguindo a rádio para ouvir as análises de um dos maiores articuladores e pensadores do nosso Partido dos Trabalhadores. Saudações, é Dirceu. Newton Mário Miranda. O Luiz Felipe Peralta diz aqui, ele cita uma frase do Sérgio Manberti: nunca poderemos descansar enquanto houver injustiça. Acho que é isso que nos alimenta e faz com que a gente tenha essa reação diante de tanto desmando. E o Lula é símbolo dessa resistência.
diz aqui o Luiz Felipe Peralta. E falando em mobilização, Zé, para o 7 de setembro, e no seu último artigo também, que você faz essa homenagem à presidenta Dilma, você diz que quando o Bolsonaro convoca atos para esse mesmo dia, que já pertence à classe trabalhadora, já pertence aos movimentos sociais, ele tenta chantagear os outros poderes e deixar os militantes, né, quem está na resistência, com medo. Eu queria que você comentasse a importância da união entre as forças democráticas contra a ameaça ao país que significa o governo Bolsonaro. Bem, nós temos já uma tradição histórica, o próprio PT, de unidade com forças políticas que não são de esquerda na luta pelas diretas, pelo impeachment do Collor. E nós temos essa necessidade de novo, de uma unidade política ampla para defender a democracia, que não tem relação com a disputa de 22, onde nós vamos conformar uma frente de esquerda, no máximo de centro-esquerda, com um programa democrático, popular, para mudar o Brasil. Nesse momento, o Bolsonaro procura... Ele, na verdade, está se defendendo, porque ele está muito isolado. Primeiro, que está se complicando a situação da família dele. Segundo, que ele está perdendo apoio, inclusive parlamentar. O manifesto dos empresários, o manifesto do agronegócio, a posição da grande maioria da mídia. Hoje tem uma pesquisa, 63% é rejeição ao governo dele. Rejeição, reprovação. Ele perde a eleição no segundo turno. O Lula pode ganhar, inclusive, no primeiro, o que não está dado ainda, porque nós temos 1 ano e 2 meses ainda, não podemos ter uma longa disputa político-eleitoral no ano que vem. Mas, de qualquer maneira, o cenário, você disse, é um repúdio internacional, um isolamento aqui. Ele agora se movimenta. O que ele faz? Ele traz o PL do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ou seja, para o centro do maior orçamento, dos maiores orçamentos do país. Ele convoca a sua base para ocupar as ruas em São Paulo, em Brasília e no país. Quer dizer, ele procura... Na verdade, ele está procurando evitar o impeachment, porque como as revelações sobre sua família e os crimes de responsabilidade que ele cometeu são públicos e notórios, ele sempre corre o risco de sofrer um processo de impeachment. Então ele procura amedrontar, atemorizar os Supremos, coesionar uma bancada que o apoia como uma escandalosa distribuição de emendas impositivas para os seus parlamentares que o apoiam, para os líderes, de 200, 300 milhões para cada parlamentar, para cada líder, e o uso da máquina pública e das instituições, Polícia Federal, Ministério Público, COAF, né, Receita Federal, sabe? E procura pressionar a justiça também para proteger o seu filho. Nós precisamos começar a observar que talvez esteja sendo feito um acordo por cima, que é um pouco assim. O Bolsonaro fica, não sofre impeachment, mas ele tem que recuar, aceitar o calendário eleitoral e a posse de quem vencer a eleição. Porque, por outro lado, começam articulações por semipresidencialismo, veto para elegibilidade de quem já foi presidente. Então nós também temos que intensificar e mobilizar. Por que nós temos que ir para as ruas dia 7 de setembro? Primeiro, porque é um direito democrático, está autorizado pela justiça. Segundo, porque nós não temos nenhum precedente de violência, vandalismo, né? Eles é que estão praticando violência, como as instituições obrigaram a revista generalizada, ao isolamento das áreas e à proteção dos prédios públicos, está garantida o caráter pacífico da nossa parte das manifestações. Então nós devemos ir às manifestações ordeiramente, organizadamente, para evitar infiltrações, provocações, violência porque as fotos mostram que a violência é praticada por infiltrados, né? Nas últimas manifestações, inclusive, houve uma foto que o cidadão estava praticamente militarizado e estava ele mesmo fotografando, quebrando vidros de prédios públicos, invadindo e depredando prédios públicos. Então nós temos que nos cuidar, mas não devemos sair das ruas, agora não devemos aceitar provocação também. Como o Grito Excluídos já é o 27º, não há nenhuma razão para cancelar. Como já estava convocado o Fora Bolsonaro, em São Paulo, em Brasília, no Rio, em tantas cidades, não há nenhuma razão. Até porque senão
eles serão senhores das ruas, como foram durante muitos anos. Nós reconquistamos as ruas e não devemos sair das ruas. Agora, se nós queremos realmente fazer grandes manifestações contra Bolsonaro e garantir a democracia, nós precisamos nos unir a todas as forças democráticas que lutam contra o Bolsonaro. Não basta só a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, Fora Bolsonaro, os sindicatos, as centrais sindicais, né, os movimentos sociais. É preciso que as forças, vou falar bem claramente, que as forças que não são de esquerda, mas são, nesse momento, ainda que de direita, estão contra o Bolsonaro, nós precisamos nos unir a elas para dar um basta, fazer uma grande manifestação nacional de repúdio e de garantia da democracia. Bem, minha opinião pessoal. E eu concordo com a sua opinião. E tá bonito, né, Zé? Todas as manifestações têm sido pacíficas. Quando a gente vê que tem algum problema, algum ato violento, são infiltrados ou é a própria polícia, né? Porque a gente já viu, temos provas de que as polícias têm... pode falar. Não, pode detalhe comentar. muito importante, Ana. Você acrescentou uma coisa importante. Nós cansamos de ver a Polícia Militar, sem nenhuma razão, reprimir, criar aquele cenário, aquela cena, aquela imagem na televisão, né, de vandalismo, de choque, né, bombas de lacrimogênio, gente correndo, mas é a repressão com esse objetivo, porque ninguém estava fazendo nada ilegal, nada violento. As nossas manifestações têm sido em geral. E quando algum setor do nosso lado o faz, nós temos denunciado, protestado e exigido que não continue. Por exemplo, queimar a bandeira do Brasil, ou agredir alguém do PSDB ou do DEM que está na manifestação, né? Não há nenhuma razão para isso. Porque senão nós vamos dar razão à violência que é monopólio do Estado. E quem tem armas são os bolsonaristas. Quem está querendo levar o país a uma guerra civil são eles. Nós queremos manter... O Brasil já tem violência demais, morrem 50 mil brasileiros e brasileiras jovens, negros, pobres, assassinados todos os anos por armas de fogo, a letalidade da polícia é enorme. Então nós já temos no país uma situação muito grave. O Brasil precisa de paz, tranquilidade. O povo quer trabalhar, o povo quer receber a contribuição que ele dá para a riqueza nacional, que hoje não é devolvida ao povo, que está sendo expropriada por 1% dos brasileiros, pelo rentismo, por essa estrutura de juros dos bancos, estrutura tributária que nós acabamos de ver aqui. Quem paga imposto é a classe trabalhadora, imposto indireto. Os ricos não pagam imposto nesse país. Então nós precisamos de um governo que faça reformas estruturais no país. E é isso que eles querem pedir, no fundo. Isso, a presidenta Dilma lembrou também essa semana que o PT é o partido que pode fazer essa reconstrução nacional por ser o maior partido popular das Américas. Então tem essa responsabilidade maior e a militância também tem essa responsabilidade de a gente manter a ordem, manter a paz durante as manifestações. E uma coisa bonita que eu vejo sempre nas ruas é que sempre tem uma banquinha ali distribuindo máscara. Então há essa preocupação também com a segurança da saúde, da militância. Isso é muito importante que a gente continue se cuidando. Eu vou te dar uma super notícia agora. A produção acabou de me informar que nós estamos com a melhor audiência desde a estreia, tanto no YouTube quanto no Facebook. Essa é a nossa edição de número 20, Zé. Muito obrigada por você levantar nossa audiência, assim, com a sua participação. Não, mas isso aí tem que agradecer a militância, que a militância, todos aqueles que acompanham a Rádio PT, que é muito generosa comigo e conosco. Isso é verdade. Como eu estou dirigendo o PT, porque sempre perdoa nossos erros, sempre perdoa nossas falhas, sempre solidária, né? Sempre, eu pelo menos, nunca me senti sozinho nos piores momentos e tenho certeza que o companheiro Lula também não, porque nós sabemos que a nossa militância, aqueles que, não só a militância, que o PT tem milhões de amigos, simpatizantes, e tem dezenas de milhões de eleitores, né? Nós somos o PT, somos a nação petista, mas somos o Brasil também. E sabemos que para governar precisamos de aliados, precisamos de diálogo, consenso progressivo. Vamos lembrar como Lula governou o Brasil. Olha a diferença. E o povo já percebeu isso, né? Porque, antes de mais nada, nós governamos democraticamente, às vezes até ingenuamente, acreditando, né,
na Constituição, na República, às vezes, né, até nos equivocando no republicanismo, como muitos criticam, às vezes com razão. Mas ninguém pode dizer que nos nossos governos, da presidente Dilma e do Lula, houve qualquer ação estatal de governo antidemocrática. Primamos pelo diálogo, pela negociação. Agora, queremos avançar, queremos ao povo o que é o do povo. Não vamos tolerar mais o Brasil continuar com essa concentração de renda e riqueza, né? E precisamos democratizar cada vez mais o país. Com certeza, Zé. A Maria Bernard diz aqui, todas as ruas no dia 7, com proteção adequada, de forma pacífica, que é o que sempre fizemos. Verdade, Maria. E para quem não conseguiu acompanhar a entrevista de hoje, quem está chegando agora, a gente vai salvar essa entrevista em podcast, vai ficar disponível na Rádio PT, porque, né, esse momento a gente precisa eternizar. Outra coisa que a Célia Feitosa diz, bom dia, Deus te abençoe sempre, José Dirceu. O Eli Joaquim de Menezes diz, deixe estar, reconquistaremos o nosso Brasil, trata-se de uma verdadeira luta de libertação nacional. O pessoal está animado, acho que esse 7 de setembro vai ser histórico. A Cleusa Ramos diz, e só o PT é o partido capaz de derrotar o fascismo, e isso é importante, por isso é importante a adesão a ele. É verdade, a Cleusa está com a gente aqui todo dia. Zé, e você falando agora de ingenuidade... Pode falar. Como dizia minha mãe, Cleusa, amém. Como amém. Dizia minha mãe, amém. Muito bem, é isso aí. E você estava falando agora, Zé, na ingenuidade de confiar demais até às vezes no republicanismo, no processo democrático. Tem uma pergunta aqui do Roberto Vilas, de São Paulo. Ele fala o seguinte, bom dia, meu ministro. Se o senhor pudesse corrigir alguma coisa na sua gestão, onde o senhor efetuaria mudanças? Eu acredito que, de maneira geral, o governo do Lula, no primeiro momento, tinha que definir prioridades. E ele definiu o combate à pobreza, corretamente. Definiu distribuir renda, aumentar o salário mínimo, as aposentadorias e priorizar o social. Lógico que nós tínhamos um problema grave. Nós recebemos um país com inflação, com uma dívida pública que dobrou no governo Fernando Henrique, uma carga tributária que aumentou 7 pontos, com a inflação alta, e principalmente o Brasil quebrou 2 vezes e tinha tido apagão. Então tinha emergências que nós tínhamos que cuidar. E foi o que fizemos. No segundo momento, nós já tínhamos o PAC, já tínhamos os bancos públicos com crédito para infraestrutura, para exportação, para o desenvolvimento. Nós entramos numa segunda fase. Eu acredito que a maior falha nossa foi não mobilizar, conscientizar, organizar a população, os trabalhadores, as nossas bases sociais. Por exemplo, por que não organizar as mães do Bolsa Família? Por que não organizar os filhos do ProUni? Mas isso aí é muito tarefa do partido, dos movimentos sindicatos, não é assim tanto do governo. Mas o governo, nós podíamos ter, né, nos orientado nesse sentido, porque muitos colocam, porque não fizemos reforma política, mas o Lula apresentou um projeto de reforma política depois da farsa da ação penal 470, chamada mensalão. E depois a nossa presidente pediu uma constituição exclusiva para a reforma política. A Câmara e o Senado e as elites nunca quiseram fazer reforma política. Dou um segundo exemplo. Reforma tributária. Nós estamos vendo, precisa ter maioria. Quando nós quisemos aprovar o imposto de grandes fortunas, tivemos 118 votos e parece que 18 no Senado. Entendeu? Então é preciso eleger uma bancada de senadores e deputados que combine e concorde com o programa de governo do presidente da República, no caso Lula. Nós temos que fazer um grande esforço em 22 para dobrar nossas bancadas, para nós termos força para fazer as reformas que nós fizemos, tributário, sistema financeiro bancária, política, porque é preciso analisar as circunstâncias. O Lula é o único presidente que assumiu sem que seu partido tivesse maioria. A Frente Ampla tinha, os peronistas tinham, o Evo Morales, o Rafael Correia, o Chaves, e mesmo na República Dominicana, no Panamá, em El Salvador, no México hoje, o Manuel Obrador, tem maioria e consolidou agora na eleição da Câmara do México. Então, eu diria que a luta política, a conscientização, a organização, a mobilização,
acho que foi a nossa principal falha. Nos faltou depois, na luta contra o golpe e contra a guerra mediática e judiciária que a Lava Jato expressou nos anos 15, 16, 17 e 18. Felizmente, página que começa a ser virada na história. É isso aí, a Carla Gastal diz saudações socialistas, Maria Bernardes, que saudade dos governos petistas, o Pedro Augusto Domingos diz, muito boa entrevista, vamos à luta com a juventude que tem sede de um país melhor. O Newton Mário Miranda diz, estou fazendo almoço, mas sigo ouvindo as sábias, combativas e orientadoras palavras do Zé Disseu, afinal eu também tenho uma neta para receber e iluminar mais os meus dias. Olha que bonito. Zé, você falou agora também... parabéns para você, Zé. E você falou agora da organização. Você, claro, já está sabendo do Nova Primavera, que está retomando, é o PT voltando às origens, voltando às bases, criando essas organizações no âmbito dos bairros, municípios, estados. Queria que você falasse um pouco da importância dessa volta do PT ao que foi a gênese do partido, né? Acredito que essa mudança que o PT vem conduzindo na sua forma de organização e de atuação está correspondente aos novos tempos que vivemos. Vamos lembrar que nós passamos 7 anos nos defendendo do golpe, depois do processo sumário de exceção em política que levou à condenação e à prisão do Lula, agora anulado com a suspeição do ex-juiz, mas a verdade é que nós passamos 7 anos combatendo, nos defendendo, e sofremos muitas derrotas. Reforma da Previdência Trabalhista, a precarização, o golpe, a condenação e a prisão do Lula, e o desmonte dos serviços públicos, o governo Temer, Bolsonaro. Não foi fácil. E saímos dos territórios e não conseguimos ocupar as redes. O que nós estamos fazendo nesse momento, a nossa presidente Gleice, a direção do PT, o conjunto da militância, é voltar aos territórios, formar e abrir o partido para as novas gerações. O Brasil será dos jovens. Já começou na eleição de 20, das mulheres, dos negros e negras, de todos aqueles que defendem a diversidade, o direito à diversidade, a LGTB. Será desses dezenas de milhões de brasileiros que nasceram entre 95 e 2005 e hoje não têm oportunidade, não têm esperança, não vê um futuro. E o nosso legado, os nossos governos, para eles é uma aspiração que o Lula volte. Então, nós temos que compreender que nós temos que abrir o nosso partido para a juventude. E esse movimento Casa 13, Primavera, a formação política, a volta aos territórios, porque nós nascemos nos territórios. E hoje a metade da população econômica ativa está desempregada na informalidade e vive nos bairros, não está em fábrica, não está no comércio, não está no serviço. E nos bairros estamos todos nós. Ninguém vive em São Paulo, no Brasil. As pessoas vivem em Tatuapé, na cidade de São Paulo. Vivem em Ribeirão Preto, né? Vivem numa cidade pequena, né? Vivem em Avaré. Cada um vive numa rua, num bairro. Então, é muito importante, o Lula fala, inclusive na abertura aqui na nossa rádio hoje, dos núcleos. Casa da Mulher, Casa do Dante, cursinhos, ajuda jurídica, participar das lutas, abrir as portas nossas. Veja como são as igrejas neopentecostais, um momento e um local de acolhimento, de apoio, de solidariedade e também de sociabilidade política, né? Que nós não podemos criticar, eles têm o direito de fazer política, podemos não concordar, disputar. E tem as máquinas de vereadores e prefeitos da direita hoje nos bairros, dominando associações e entidades. Então, nós precisamos voltar para os bairros e as redes, que já está acontecendo. As redes, que não há uma nova linguagem, novas técnicas, cada vez mais tudo será pelas redes. Esses dois movimentos, né, do nosso partido que estão acontecendo, serão decisivos para o nosso futuro, inclusive para 22. E o outro movimento é voltar às ruas e assumir, evidentemente, uma releitura do Brasil e do mundo, porque o Brasil de 23 não é o Brasil de 2003. Então nós vamos enfrentar desafios fantásticos, não só reconstruir tudo que o Bolsonaro inviabilizou, destruiu, né? Mas nós vamos ter que enfrentar um novo mundo que está surgindo também, da ciência, da tecnologia, da revolução energética, ambiental, climática, né?
E do emprego. Como será o emprego? Como que a indústria cada vez mais empregará menos, como a agricultura no passado empregou 2/3 e hoje não emprega 6%? Como vamos enfrentar esse desafio da mobilidade, da situação que as cidades vivem, de precarização de transporte, distanciamento do local de trabalho e de moradia, áreas de risco, degradação do meio ambiente nas cidades também, e principalmente da pobreza, porque se nós não damos emprego, informação, renda para a imensa maioria da juventude do Brasil nos próximos anos, se não fazermos revolução científico-técnica, nós estaremos fora do mundo, seremos uma fazenda produtora de alimentos e de minerais, de matérias-primas. Então tem aí um grande desafio também para o PT, que aliás a Fundação Perseu Abramo começou a enfrentar com os NAPs, um programa de reconstrução e transformação, e todas as fundações de todos os partidos de esquerda estão debatendo essas questões, né? Então acho que nós estamos no caminho certo. É isso aí. A Meg diz aqui, a Meg está com a gente todo dia também, que eles ficam conversando aqui no chat, sabe? Eles discutem bastante, é um debate aqui sem fim. Ela diz para a Cleusa, agora nós vamos ter que pensar na democracia. Mudança total seria uma revolução. O país não sabe votar, quanto mais fazer revolução, entende? Então, assim, está todo mundo com a cabeça pegando fogo e pensando. Mas deixa eu falar uma coisa importante para ela. Como é que é o nome dela? É a Meg. Viu, Meg? Veja bem, Meg, não acredite nisso. O povo brasileiro sabe lutar, o povo brasileiro não é conservador. Eu sempre falo isso, até pessoas que já estão até cansadas de me ouvir falar nisso. Em 64 houve um golpe, não foi, Meg? Mas em 65 o povo derrotou a ditadura na eleição para governador, no Rio e em Minas. Sabe o que eles fizeram? Acabaram com a eleição. Acabaram com os partidos, não elege mais presidente, governador, prefeito, área de segurança nacional, tiraram os poderes do legislativo, puseram a censura e repressão. Sabe o que aconteceu? Nós, a geração de 68, foi para as ruas enfrentar a ditadura, reconstruir os centros acadêmicos, levantar a bandeira da ONU. Sabe o que aconteceu depois? Os jornalistas, os bancários, os funcionários públicos, professores foram para as ruas. E depois grandes greves operárias. E uma parcela da esquerda pegou em armas. Veio o ato institucional número 5. 6 anos de terror e de crescimento econômico. Sabe o que aconteceu em 74? O povo derrotou a ditadura nas urnas. De 21 senadores, o MDB fez 16. 44% da Câmara era da oposição à ditadura. Nunca mais a ditadura ganhou a eleição. Sabe o que aconteceu depois? Reconstrução da UNE, luta com a Eucaristia, SEB, pastorais, grandes greves operárias. Surgiu uma voz rouca no grande ABC, que era o Lula. E nunca mais a ditadura ganhou a eleição, teve as diretas, a Constituinte Popular, perdemos com Fernando Henrique, mas lutamos contra ele e 4 governos nossos. Quem votou em nós? A classe trabalhadora, o povo brasileiro. Então, nosso povo não é conservador, nosso povo luta. Isso querem nos convencer. Mesmo em ditadura, o povo nas ruas ou nas urnas a derrotou. E vamos lembrar que a classe trabalhadora brasileira passou a metade da existência dela em ditadura. Várias vezes teve suas organizações destruídas, seus líderes presos, exilados. Desde a greve geral de 17, que já fez um século, que teve a primeira central foi criada, a classe trabalhadora vem se constituindo, tomando consciência, e depois governou, porque nós representávamos 4 vezes esse país. Então, agora, mudou a classe trabalhadora, empobreceu o povo, o PT também empobreceu, porque a base do PT é amplamente nordestino hoje, mas os 32 milhões de votos do Haddad, depois de toda aquela repressão, mostra que a classe trabalhadora não nos abandonou. Nós é que temos que estar à altura dela. E essas mudanças que nós discutimos aqui agora é que são necessárias, e nós temos agora a tarefa de eleger o Lula, né? Vamos lembrar que o Haddad teve 45 milhões de votos, e que o Haddad, o Ciro e o Boulos fizeram 45% de voto no primeiro turno, e que em 1989 o Lula, o Brizola e o Covas fizeram 45%. Então nós temos uma base sólida, forte do nosso povo. Não acredite que o nosso povo é conservador, não acredite que aqui não se luta. Aqui se luta, mas o povo é inteligente. Quando ele percebe que a luta tem que ser nas urnas, que nas ruas é tanque, é tiro, é violência, ele faz o gambito, como se diz.
e passa as pernas na ditadura. É isso aí, Zé. Só para finalizar aqui, a gente tem um comentário que eu acho que fecha perfeitamente esse raciocínio, né? Que é o Alexandre Leal Pires, que diz: o PT foi leal com a República, jogou de acordo com as regras. E é isso que a gente quer. A gente não quer, né, ferir a democracia, a gente quer fortalecer. E eu me despeço de você agora, Zé Dirceu, dessa edição histórica do jornal. E fica o convite para você voltar sempre que você quiser. Estou às ordens sempre, quero deixar um abraço afetuoso, um abraço carinhoso, de gratidão por todo o apoio, toda a solidariedade que vocês sempre me prestaram, e deixar também a lembrança do nosso Serginho Manberti, né? Daquela alegria, daquela luz. Serginho sempre transmitiu amor, viu? Amor, nunca ódio. Serginho era amor. E nós vamos acreditar muito nisso, né? Olha aí nosso Serginho, viu? Que alegria, saudade dele, viu? Grande abraço para todos e todas. Um bom dia para nós. E 7 de setembro, às ruas, ao combate. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Muito obrigada, Zé. Bom dia. Confira agora o modo petista de legislar da deputada federal Marília Reis, do PT de Pernambuco. Ela falou sobre o projeto de lei de sua autoria que cria o Programa Nacional de Promoção e Proteção Menstrual. Lembrando que o presidente Bolsonaro vetou parte do projeto que possibilita a distribuição gratuita de absorventes femininos. O veto vai ser analisado pelo Congresso Nacional ou no dia 22 ou 29 de outubro e a oposição, especialmente o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, vai fazer de tudo para derrubar esse veto. O tema da nossa entrevista de hoje, no modo petista de legislar, é a pobreza menstrual, que afeta meninas e mulheres de todo o país, e quais são as alternativas para superar essa realidade. Eu converso agora com a deputada federal pelo PT de Pernambuco, Marília Reis. Muito bom dia, deputada. Seja bem-vinda ao Jornal Rádio PT. Bom dia a todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. É uma alegria conversar com vocês, principalmente depois de um dia crítico, né, para o Brasil. Estava escutando agora há pouco o líder dar a sua opinião. E aqui no Recife foi um dia de muita luta. A gente conseguiu colocar muita gente na rua contra Bolsonaro. Em outros lugares do país, infelizmente, enfim, muita gente não foi por medo, até algumas lideranças mesmo se manifestaram nas redes sociais e dizendo para as pessoas não irem para as ruas. Mas aqui no Recife a gente foi para a rua e, infelizmente, do lado de lá, do lado bolsonarista, foi gente também. Então, a gente liga um alerta porque o pessoal está começando a sair da toca e o que está em jogo agora é a democracia. A gente sempre tem que ressaltar o que o presidente Lula diz, que não é uma disputa entre dois extremos, é uma disputa entre a democracia, a defesa da democracia e o ataque à democracia. Então, no dia de hoje, a gente conversar, e principalmente sobre um tema, né, como que é tão relevante para as mulheres e que uma votação que foi tão importante nos últimos anos, comparada com o que houve de retrocesso nos últimos anos para nós mulheres, é muito bom estar aqui com vocês. É uma vitória mesmo, deputada. Eu queria que você explicasse o que prevê esse projeto de lei que acaba de ser aprovado e que cria esse Programa Nacional de Proteção e Promoção Menstrual. Isso. Primeiro eu queria explicar um pouquinho assim, a história, né, de como surgiu essa ideia. Na verdade, o debate sobre pobreza menstrual acontece no mundo há algum tempo, não tanto tempo, mas começou-se a notar e a se preocupar em alguns lugares do mundo com a ausência de meninas nas aulas durante o período menstrual. Para você ter uma ideia, o Canadá, que para muitos brasileiros é considerado um país rico, lá 1/4 das meninas também falta aula por conta de não ter acesso a produtos de higiene menstrual. E aqui no Brasil não é diferente, não somente meninas, mas mulheres também, mulheres mães de família, mulheres que, principalmente num momento como esse, vivem muitas vezes do auxílio ou do Bolsa Família e não deixam de comprar comida para comprar absorvente para elas e terminam prejudicando sua saúde,
sua dignidade por isso. E aqui no Brasil se demorou muito a fazer esse debate. Lá no Congresso, inclusive, eu fui a primeira a propor um projeto dessa natureza, e no início foi não por parte dos colegas, mas por parte de alguns setores da mídia. Até dei algumas entrevistas que as pessoas perguntavam, sim, mas como é que vai comprovar que a mulher precisa e tal? Era algo que nunca se havia falado no Brasil, e demos essa ideia, que a ideia inicial seria que todas as meninas de escolas públicas recebessem um absorvente ou outro artigo de higiene menstrual, e que fosse distribuído na rede pública, assim como é feito com preservativos. Mas houve um debate mais amplo. Depois dessa ideia, outras deputadas e deputados tiveram ideias semelhantes e incluíram outros segmentos da população, e debatemos durante quase 3 anos sobre esse tema, inclusive com a própria bancada de governo. Foi algo que foi suprapartidário, e chegamos a um acordo em relação a quem receberia esses absorventes. A gente não conseguiu ainda universalizar o acesso a eles por meio federal, infelizmente, porque é algo que iria custar pouco em relação ao orçamento da República. Para você ter uma ideia, a estimativa de impacto orçamentário que vai gerar o projeto do jeito que está hoje, quem vai receber os absorventes? Meninas das escolas públicas a partir do 4º ano e a partir de 11 anos de idade, que estão inscritas no CAD único, de famílias inscritas no CAD único. E também de mulheres encarceradas, meninas que cumprem medida socioeducativa, e também mulheres em situação de rua. Para atingir todo esse público, vai gerar um impacto de somente cerca de 85 milhões de reais. Isso não é nada para o orçamento da República, 85 milhões de reais por ano. Se fosse atingir a todas as meninas de escolas públicas, o orçamento estimado, o impacto orçamentário estimado seria de aproximadamente 350 milhões, que também não é nada. Mas, infelizmente, a gente está num processo de mudança cultural, de conscientização de prioridades, não é, no Brasil. E eu sempre digo, se os homens que fizessem a lei, se os homens fossem maioria no Congresso, no sistema, nos poderes executivos, com certeza esse problema aí não existiria. A gente não estaria debatendo, não estaria negociando quem receberia. Seria algo universal e já pacificado, sem ter muito debate sobre isso. Então, conseguimos chegar a afunilar para esse público, e com a certeza de que com o tempo a gente vai conseguir aumentar e abranger para que todas as mulheres recebam os seus absorventes ou artigos de higiene menstrual de uma maneira geral, inclusive dando prioridade a artigos reutilizáveis, recicláveis, sustentáveis, que são utilizados no momento, né? Está cada vez mais sendo utilizado, que também leva a uma mudança cultural, inclusive pelo fato de a mulher não conhecer o próprio corpo. Isso aí não é um problema somente da mulher no Brasil, mas no mundo inteiro. Quando se estimula a mulher a usar um coletor menstrual, por exemplo, está se estimulando que ela conheça o próprio corpo. Então, isso é um processo de mudança cultural que acredito que a gente está dando os primeiros passos agora. Daqui a uns anos a gente vai olhar para trás e vai dizer, poxa, eu não acredito que era tão polêmico, que era tão difícil chegar nesse ponto que a gente chegou hoje. Algo natural, algo biológico, né, deputada? A jornalista e escritora Nana Queiroz é autora do livro Presos que Menstruam, e ela relata que os mesmos kits de higiene entregues em penitenciárias masculinas são entregues em unidades com mulheres. As mulheres usam pelo menos o dobro de papel higiênico que os homens e precisam também de absorventes. Esse tipo de conduta não é por acaso, né, deputada? Seria uma punição extra tratar as mulheres privadas de liberdade dessa maneira? Sem dúvida, mesmo que não seja conscientemente intencional, é uma forma, assim, de dar essa punição extra às mulheres. Aliás, as mulheres encarceradas vivem diversas outras punições, desde a separação de seus filhos, não é? Inclusive, se você considerar a grande parte das mulheres que está ali, está porque estava participando de atividades criminosas junto com
com companheiros. Então, sem dúvida, é uma situação bastante difícil. Foi polêmico se inserir essa categoria, esse segmento no projeto. Teve resistência por parte de alguns setores, mas foi uma exigência da bancada feminina, de todas as mulheres do PT, das mulheres de todos os partidos, que as mulheres encarceradas fossem contempladas nesse projeto, porque a gente sabe que, além do encarceramento, há outras punições que as mulheres sofrem por estarem ali. Exatamente. Para quem está chegando agora, eu estou conversando com a deputada federal Marília Reis, autora do projeto de lei, já aprovado pela Câmara, que prevê a criação de programa destinado à proteção e promoção da saúde menstrual. Que o tema, né, pobreza menstrual, como você falou no começo, é recente o debate no Brasil, e como o Fernando Brasil falou, as famílias estão endividadas para comprar comida. Então, esses itens de higiene, eles vão ficando para segundo, terceiro plano. Então, essas meninas, essas mulheres são privadas de uma série de atividades. E a gente falou, né, 1 em cada 4 estudantes no Brasil já deixou de ir para a escola por conta da menstruação, por não ter absorvente. Então, o impacto disso também na vida estudantil e profissional dessas mulheres, deputada, como é que fica? Pois é, incrementa ainda mais a desigualdade de gênero. Meninas já são sobrecarregadas com outros afazeres que muitas vezes os meninos não são, que as próprias famílias estão acostumadas a atribuir a mulheres, e de repente tem mais essa privação do direito de ir à escola porque não tem a dignidade necessária. Então é gravíssimo, e a gente precisa reparar isso não somente em relação aos estudantes, como conseguimos agora, mas também em relação às mulheres trabalhadoras de uma maneira geral. Quem é mãe sabe, a gente deixa de fazer muita coisa para a gente, para fazer para os nossos filhos. Então, jamais uma mulher vai ver o seu filho com fome ou precisando trazer alguma coisa para casa e tirar desse dinheiro para comprar absorvente por mês, principalmente numa situação como essa que a gente está vivendo, que o brasileiro voltou a ter que comprar osso para fazer uma sopa, para ter a oportunidade de comer algo parecido com carne, de comer arroz quebrado, esse tipo de comida que a gente não via mais vendendo no Brasil, que não tinha mais público, porque a gente tinha conseguido sair do mapa da fome e infelizmente está voltando. Então, que dirá a dignidade das mulheres? Até porque quando a gente vê que, como dizia Simone de Beauvoir, a primeira crise política, econômica, religiosa, os primeiros direitos a serem atingidos são os das mulheres. Então é algo que a gente precisa conquistar e manter essa conquista, não achar que já está tudo resolvido. Nunca se pode descansar, né? O João Ricardo Roque manda uma mensagem aqui para você, dizendo que legal será o dia em que você recepcionar Lula pelas ruas do Recife ao som de Anunciação, com o seu Valença, e todos os sinos badalarem com o sinal desse encontro histórico, em homenagem a Miguel Arraes. A gente tem aqui o público participando muito. Deputada, para explicar agora, para a gente finalizar, após essa aprovação na Câmara, quais são os próximos passos para o PL, para ele virar realidade? O projeto está para ser votado no Senado, inclusive o Senado não vai ter atividade essa semana, mas na próxima semana já vou ter reuniões com alguns senadores. A senadora Zenaide, do Rio Grande do Norte, vai ser a relatora do projeto, e vamos nos reunir com a bancada do PT no Senado e com demais lideranças, com o próprio presidente do Senado, para que priorize esse projeto, até porque na Câmara foi um consenso, foi a votação por unanimidade, e a gente quer colocar em prática o mais rápido possível. Antes da votação, a vice-liderança do governo esteve presente nas conversas e, enfim, sinalizou que estariam de acordo e que o projeto seria sancionado. Então, a gente quer agilizar, fazer o máximo de articulação possível para que o projeto seja logo sancionado e seja colocado em prática, para que as meninas possam ter esse direito e a gente possa começar a lutar por outros direitos mais. Sair de algo tão básico, né, deputada, e tão necessário. Eu agradeço muito a sua primeira participação aqui no jornal. Esperamos você mais vezes aqui. Um bom dia e obrigada. Eu que agradeço a vocês, agradeço a todos que estão
participando, que estão mandando mensagem. Quem estiver assistindo por aí, procura a gente na rede social, Marília Arraes, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Segue a gente, compartilha, acompanha o que a gente tem feito aqui em Pernambuco e lá em Brasília também. Um grande abraço para vocês e até a próxima. O economista Bruno Moretti explicou em entrevista ao jornal Rádio PT a alta de preços e a carestia no Brasil. Bruno Moretti, além de economista, é também assessor da liderança do PT no Senado. Ele falou sobre as principais consequências da emenda constitucional 95, aquela do teto de gastos na área da saúde. Entrevista. O economista Bruno Moretti tem mestrado em Economia da Indústria e da Tecnologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado e pós-doutorado em Sociologia pela Universidade de Brasília. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo ao Jornal Rádio PT. Então, bom dia. Bruno, prazer estar aqui. Igualmente. Prazer te receber e obrigada por ter aceito. Então, todos os dias no site do PT Nacional, pt.org.br, a equipe de comunicação faz de 2 a 3 matérias sobre economia. Não tem jeito. O Brasil entrou nesse momento triste, né? O Brasil volta ao mapa da fome, tem essa questão da carestia voltando, inflação é uma expressão que a gente já não via há muito tempo, e já de uns 3 anos para cá a gente vem conversando sobre isso. Então, antes da gente falar sobre essas questões da crise econômica, eu queria conversar com você sobre o seguinte. A emenda do teto de gastos, né, que é de 2016, que foi o ano do golpe contra a presidenta Dilma. Quais foram as principais consequências dessa emenda, especificamente para o Sistema Único de Saúde, já que nós estamos atravessando desde 2020 uma pandemia e sentindo na pele, literalmente, as consequências desse teto de gastos? Olha, Thaís, as consequências da emenda constitucional 95 para a população são inúmeras. Em relação ao Sistema Único de Saúde, um número é suficiente para demonstrar o quanto ela afeta o nosso SUS. Se a gente observa a emenda constitucional 95 para a saúde, na prática, ela funciona a partir de 2018. Então, nós temos 2018, 19, 20, 21 e 22, porque em 2022 o governo já encaminhou o projeto de lei do orçamento com a sua proposta. Em 2020 e 2021, simplesmente as regras foram, na prática, suspensas ou contornadas, porque era impossível enfrentar a pandemia com a emenda constitucional do teto de gasto, que já seria suficiente para nós revermos, evidentemente, essa emenda. Ou seja, ela na prática funcionou por 3 anos, 2018, 2019 e 2022, né? 2022 considerando a proposta do governo. Nesses 3 anos ela retirou mais de 40 bilhões de reais do SUS, e isso evidentemente tem impacto sobre leitos, sobre vacina, sobre a capacidade de prestar atendimento à saúde à população, e isso é gravíssimo, né? Porque afeta muito a capacidade do SUS. Certamente. Agora, sobre os preços dos combustíveis, Bruno, que certamente é o que mais impacta, né, o dia a dia da população brasileira, o Bolsonaro tem acusado diversas vezes os governadores, nós estamos fazendo matérias, o governador Wellington Dias do Piauí já se pronunciou a respeito, e agora, recentemente, a última dele foi tentar culpar os governos do PT. Qual é a real causa, Bruno, desses preços tão em alta? Olha, Thaís, a causa é exatamente como você falou na emenda constitucional 95. Né? Em boa medida, o golpe parlamentar contra a presidente Dilma legou um Estado autoritário de costas para os interesses da população. Então, se no regime fiscal os gastos sociais, eu mostrei aqui, por exemplo, os do SUS, vem caindo em função da emenda constitucional do teto, a nova política de preço de combustíveis da Petrobras, adotada após o golpe de 2016, é a responsável direta pela volatilidade dos preços dos combustíveis, mas também pelo seu patamar elevadíssimo, por uma razão muito simples. Embora a Petrobras produza internamente o combustível, ela tem uma política de preço que acompanha os preços de importação, não são propriamente os preços internacionais. Muitas vezes esses preços ficaram acima
dos patamares internacionais, por exemplo, do Golfo do México nos Estados Unidos. Então, toda vez que há valorização do barril de petróleo ou o dólar se valoriza em relação ao real, os preços internos explodem. No entanto, a Petrobras produz internamente. O resultado é uma ampliação dos lucros, e a Petrobras, em boa medida, distribui, por exemplo, dividendos para acionistas que estão na Bolsa de Nova York, configurando uma transferência direta de renda da população usuária, né, da população brasileira que consome combustíveis, para esses acionistas. Ou seja, é uma política antipopular que dolariza o preço do combustível, o que é desnecessário porque o Brasil é grande produtor, sobretudo depois das descobertas do pré-sal. Certamente. Bom, mas como a política econômica do governo Bolsonaro trouxe o país para esse quadro de alta inflação? Aí, Bruno, eu queria que você, né, tão didaticamente como você costuma fazer, dissesse, olha, inflação sempre existe, né? Ela precisa estar sob controle, não é isso? Exato, inflação sempre existe, ela precisa estar sob controle, como você falou. Em diversas nações, por exemplo, as medidas de política econômica tentam, de alguma maneira, alcançar alguma inflação, porque uma deflação, né, uma redução de preços é nociva à atividade econômica. Então, o problema não é a inflação em si, o problema é uma inflação que não está sob controle e, pior do que isso, ela é fortemente afetada por erros e omissões do governo federal com a sua política antipopular. Por quê? A gente tem, né, hoje aí uma perspectiva de inflação acima do teto da meta que está estabelecida para o país. E muitas pessoas podem pensar o seguinte: essa inflação tem a ver com a demanda, ou seja, as pessoas consumindo muito pressionam os preços. Não, nós vivemos o pior dos mundos. De um lado, a renda da população cai, há elevado desemprego, a queda nas transferências de renda, por exemplo, não há valorização real do salário mínimo, que é o parâmetro fundamental para boa parte dos benefícios da Seguridade Social no Brasil. Então, a inflação não é de demanda, a inflação é pelo lado da oferta. E essa inflação pelo lado da oferta tem principalmente três determinantes. Preço da energia, diante da péssima gestão do governo federal em relação aos reservatórios das hidrelétricas, não é? Diversos especialistas têm apontado isso. O preço de combustíveis, sobre o qual nós já falamos, a política de preço da Petrobras torna os preços voláteis e elevados, porque ela dolariza preços de bens que são produzidos internamente. E preços de alimentos também, que estão elevadíssimos, sacrificando especialmente os mais pobres, e o governo simplesmente não dispõe de uma política de segurança alimentar, de formação de estoques estratégicos, como vários países fizeram, né? O que mantém os preços dos alimentos elevados. Então, veja que essa inflação, ela tem a mão, digamos assim, do governo, né? Quer dizer, boa parte dela, uma parcela dessa inflação se explica por erros e omissões do governo. Assim como, para concluir, há também um problema de oferta de uma série de insumos industriais, tendo em vista a pandemia, como ela afetou as cadeias de valor em âmbito mundial. O Brasil devia estar apostando, portanto, numa maior autonomia produtiva, por exemplo, em semicondutores, em chips, que são o futuro da produção. No entanto, o governo está fazendo a liquidação da empresa Ceitec, que é responsável pela fabricação de chips no Brasil. Então, veja que, por uma série de razões, o governo tem uma imensa responsabilidade nessa inflação pelo lado da oferta. Bom, o que o Banco Central faz? Dada a inflação elevadíssima e, como eu disse, acima do teto da meta, ele sobe juros. Essa subida de juro afeta ainda mais a atividade econômica, piora a renda da população e, pior, aumenta o custo da dívida pública, transferindo renda para os rentistas, para aqueles que detêm os títulos da dívida pública brasileira. Ou seja, é um quadro muito ruim, que combina a inflação de oferta, queda da renda e impacto dos juros sobre a atividade econômica que não se recupera. Pois é, Bruno, você traçou bem esse ciclo, né? E inclusive trazendo elementos que a gente não tem, porque a gente ainda fica pensando assim, não, nós estamos ainda no tempo do frete, nós estamos no tempo o frete que aumenta, a gasolina tá cara, o frete para transportar o alimento vai encarecer, por sua vez, a energia elétrica que beneficia os alimentos também está alta, e a indústria acaba repassando isso para o consumidor, não quer assumir esse ônus da luz elétrica, luz elétrica mais alta. Então, é uma ciranda bastante nociva essa que a gente vive na nossa economia. Nós estamos conversando com o economista Bruno Moretti, ele que é assessor parlamentar também da liderança do PT no Senado. E, como última pergunta, Bruno, eu queria que você falou ainda há pouco sobre quem ganha no final das contas, na ponta é o rentista. E a gente
dormiu e acordou com esse escândalo envolvendo o ministro da Economia, Paulo Guedes. Explica para a gente, Bruno, o que é esse tal de offshore, o que é esse negócio de paraíso fiscal, por que é absolutamente escandaloso num país com milhões e milhões de desempregados, com essa alta da inflação, a gente tem um escândalo desse envolvendo o ministro da Economia, o que, obviamente, em países sérios, já teria sido exigido a saída de Paulo Guedes do governo, né? Olha, Thaís, o caso é gravíssimo, como você falou, e remete a um óbvio conflito de interesses, né? A offshore é uma empresa, em geral, sediada num paraíso fiscal, em que a renda e a riqueza dos proprietários dessas empresas ficam resguardados para que haja menos pagamento de tributo, e há inúmeros especialistas na questão tributária, por exemplo, mostrando como a transferência de recursos para esses paraísos fiscais afeta as contas públicas, especialmente de países como o Brasil. Então, o que nós temos aqui é um ministro da Economia que leva adiante um ajuste fiscal sem precedentes, que comprime, como a gente falou anteriormente, gastos sociais. Vejam, hoje está no principal jornal de economia do país que não há recursos, e nós já havíamos levantado isso há algum tempo, não há recursos no orçamento de 2022 para vacinar a população. E ele está buscando resolver o impasse, porque simplesmente os recursos não são suficientes, dado o teto de gasto. E aí você tem um ministro cujas empresas, né, ou cuja empresa registra recursos milionários em paraísos fiscais, afetando as contas públicas no Brasil, que ao mesmo tempo que ele está praticando e defendendo um ajuste fiscal em cima de gastos sociais, entende? Então, outro exemplo interessante a reforma tributária inicial tinha até medidas para conter, não é, essa perda tributária em função da transferência de recursos para paraísos fiscais. Esses dispositivos foram retirados do projeto de reforma tributária no Congresso. O ministro, por exemplo, lutará para recolocá-los? Como saberemos que não se trata de um conflito de interesse? Então, a meu ver, o caso é gravíssimo e, como você falou, o titular da política fiscal do país, a pessoa que preside o Conselho Monetário, não poderia, evidentemente, estar nos postos em que está diante desse conflito de interesse, né? Esses recursos, muitos dizem, para concluir, que esses recursos, ao serem repatriados, são tributados, isso é o que a legislação prevê, mas o próprio fato de transferência desses valores para evitar que eles sejam tributados dentro do país já demonstra, evidentemente, que as próprias autoridades fiscais e monetárias também do país querem deixar seus recursos a salvo das instituições do próprio país que eles dirigem. Então, realmente é um conflito de interesse muito óbvio. Um escândalo, mais um escândalo depois do Michek e tantos outros envolvendo. E ainda tem coragem as pessoas, eu não consigo entender, quando eu vejo, por exemplo, as pesquisas de opinião, como tem pessoas que ainda conseguem ter algum tipo de argumento para defender esse indefensável desse governo, porque corrupção realmente é a marca não só dele, Bolsonaro, como de todos os seus ministros e também de sua família. Então, estamos aqui para exatamente isso, né? Denunciar, explicar e continuar conversando e falando sobre economia, que este, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos fracos desse governo e a gente tem que continuar falando sobre esse tema. Bruno, muito obrigada pela sua participação, uma ótima semana para você. Eu desejo que você volte sempre aqui no Jornal Rádio PT. Bom dia, Thaís. Um abraço. A médica e assessora parlamentar Ana Soter concedeu uma entrevista muito esclarecedora sobre a reta final da CPI da Covid no Senado. Vamos assistir. Entrevista. E a CPI da Covid entra na sua reta final e por isso nós vamos intensificar as nossas conversas a respeito dela. Bom, para isso, nós vamos receber hoje aqui no Jornal Rádio PT a médica sanitarista, aluna do doutorado em saúde coletiva na Unifesp, ex-secretária executiva do Ministério da Saúde na gestão de Arthur Quioro e assessora parlamentar no Senado Federal. Nós estamos falando da nossa companheira Ana Soter, que chega conosco agora. Bom dia, Ana Soter, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite. É um prazer, matando a saudade também, como eu estava ouvindo você dizer que os nossos ouvintes estão com saudade desse momento de avaliação. Nós também estamos sentindo saudade, é muito bom estar aqui.
Com certeza, olha, o Marcos Rogério que recebeu um sobrenome aqui no programa, o Marcos Rogério do Bem, para a gente diferenciar do outro Marcos Rogério. Arthur Quioro também é sempre muito lembrado aqui, você, Ana, a Silvana, enfim, a gente também sente saudades daqueles momentos onde a gente ficava perplexo com as coisas que estavam, né, acontecendo na CPI, com toda a linha de investigação, que certamente essa CPI vai ficar para a história do país. E eu acho, inclusive, Ana, não sei se você concorda comigo, ela ressignifica uma comissão parlamentar de inquérito que por tanto tempo caiu no descrédito, as pessoas dizendo, não vai dar em nada, vai acabar em pizza, e já está comprovado que a CPI já deu resultados antes mesmo do seu término, não é mesmo? Sim, sem dúvida. Eu acho que infelizmente, né, esse ditado aí de que a CPI sempre acaba em pizza, felizmente a CPI da pandemia veio para colocar isso no baú, né? A nossa CPI, a CPI deste ano, né? Assim, eu acho que trouxe questões importantíssimas que já impactaram de maneira substancial na condução da política de saúde para o enfrentamento da pandemia. Haja vista a questão da imunização, né? Eu acho que se a gente não tivesse iniciado a CPI em março, né, como começou, a gente não estaria hoje atingindo um bom patamar, né, de pessoas imunizadas no país, porque foi uma pressão que ganhou, inclusive, adesão nas ruas. Então, eu acho que essa CPI ainda trouxe essa característica que diferencia das demais, porque foi muito importante, né, para a gente, para a CPI, a gente ir às ruas e observar que toda a narrativa da CPI estava sendo entendida, né, e se transformava numa bandeira de luta pela população. Então, a questão da vacina já, a questão do não ao negacionismo, né, a questão do repúdio à prática, né, do governo federal no sentido da imunidade coletiva de rebanho, né, e depois, né, na segunda fase da CPI, como a gente coloca, a questão da corrupção. Então, tirou a máscara, né, do governo também no que diz respeito à corrupção. Então, a corrupção em todos os espaços e muito grave porque relacionada, né, com a questão da vida e da morte. Então, assim, eu acho que a CPI cumpriu seu papel já, né, e esperamos com o relatório, né, que vai ser aprovado dia 19, a leitura, dia 20, a aprovação do relatório, a votação do relatório, que o relatório aponte, né, para os órgãos de controle, Ministério Público, TCU, CGU, né, os culpados, né, dessa tragédia e que eles possam ser responsabilizados de maneira efetiva. É verdade, e é interessante, Ana, perceber que toda também a cobertura que as redes sociais voluntariamente têm dado à CPI realmente trouxe elementos das redes sociais, saiu do Senado Federal, lá daquela sala onde pouca gente pode acessar e tal, tomou as redes sociais e tomaram também as ruas, né? A denúncia, por exemplo, da propina, esses testes horríveis que agora estão sendo revelados em relação ao Prevent Senior. E eu tenho falado, Ana, e convidado as pessoas que nos acompanham a sempre estar antenados e antenadas com as redes sociais dos nossos senadores. O senador Humberto Costa, por exemplo, que tem tido uma atuação brilhante como titular da CPI em todas as sessões, é um momento bastante esperado pela nossa militância, pelos nossos companheiros, ele elaborou um card que exatamente pontua já as vitórias da CPI agora, nesse momento. Como você bem disse, acelerou o processo de vacinação, combateu o negacionismo científico, impediu a corrupção das vacinas e descobriu essa rede suja e esse macabro esquema nos hospitais da Prevent Senior. Você, como médica sanitarista, Ana, o que foi que te deixou mais perplexa? Aquela história de assim, nossa, eu entrei nessa CPI, assessorando a CPI, achava que nós íamos encontrar determinada coisa e, de repente, é o conjunto da obra que te espanta ou tem algo que mais te causa uma revolta como cidadã e principalmente como médica? Então, Thaís, como médica, o conjunto da obra ele é muito trágico, né? Quer dizer, a gente está falando de 600 mil pessoas
mortas, e isso me choca diariamente, né? Mas eu acho que foi um processo, né? A primeira fase da CPI, ao a gente se deparar com as evidências, né, do gabinete paralelo, né, da política intencional, né, assim, não era omissão, mas era uma direção do governo, né, no sentido de colocar as pessoas na rua, por isso a questão do uso dos medicamentos com eficácia não comprovada, mas para vender a ilusão de segurança, as pessoas irem para a rua, para as pessoas se contaminarem. Então, você lidar com esse cenário, né, de propiciar um governante, né, propiciar a morte dos seus governados, isso é algo muito doloroso e causa muita perplexidade, né? A segunda fase, a questão da corrupção, foi muito impactante, porque não foi uma corrupção delimitada a um espaço, né? Assim, foi uma corrupção que tomou todo o governo, né? Então, a gente observou a corrupção desde o Palácio Planalto, no Ministério da Saúde, né, a promiscuidade, né, do Estado, do governo brasileiro, com o empresariado e com um grupo de lobistas, assim, que estavam a todo momento querendo tirar proveito do sofrimento e da dor da população, né? E o próprio Centrão envolvido nesse processo de corrupção, né? Então, atores também políticos envolvidos nesse processo de corrupção. Então, isso também foi muito doloroso, né? Agora, essa situação da Prevent Senior nos choca muito como médico, é muito difícil para a gente lidar com essa situação, né? Em todo o depoimento, em todas as falas, vários momentos a gente se emociona porque é algo que é incompreensível, né? Então, é muito grave colocar pacientes como objeto de estudo sem nenhuma aprovação do Comitê de Ética, né, sem nenhuma informação para esses pacientes, para os familiares do parto dos pacientes, ao que eles estavam sendo submetidos, né, e pior ainda, né, as opções e escolhas terapêuticas que o serviço fez, né, usar procedimentos e medicamentos sem nenhuma evidência científica, como a questão da ozonoterapia, né, como a questão da nanoterapia também. Então, muitíssimo grave o que aconteceu, muitíssimo grave. E essa questão que eu vou ter muito cuidado, porque nós tivemos esse cuidado na oitiva de não associar essa prática a nada do que a gente pode chamar de cuidados paliativos. Cuidados paliativos não é isso. Então, a operadora usou o nome de maneira adequada. O que eles estavam fazendo mesmo não era cuidado paliativo. Cuidado paliativo é um aprendizado na nossa relação profissional e humana, na questão da vida e da morte, de poder estar junto do paciente, dos familiares. Não é nada disso que aconteceu no Prevent Senior, né? Lá no Prevent Senior, na verdade, foram escolhas, né? Escolhas de Sofia de desocupar um leito, né? E esse paciente, né, abrir mão, né, de procedimentos que podiam estar salvando sua vida. Então, isso é gravíssimo, eu fico indignada, né, e sem dúvida nenhuma que isso precisa ser apurado. Agora, eu queria chamar a atenção, Thaís, que isso é fruto, né, do que se instalou depois do impeachment, do golpe jurídico parlamentar da nossa presidenta Dilma, que abriu as portas, né, para um governo neoliberal, né, que intervém no mercado e que, para intervir no mercado, também diminui completamente seus instrumentos, né, e sua força regulatória. Então, é óbvio, né, está evidente a omissão da ANS, né, em relação a esse processo das operadoras de plano de saúde. A gente recebeu as denúncias em relação à Prevent, várias denúncias estão chegando em relação a outros planos, estamos encerrando a CPI, mas esse processo precisa ser profundamente avaliado, profundamente investigado, e os responsáveis precisam ser duramente e exemplarmente punidos. Nós estamos conversando com a Ana Soter, ela que é médica, ela também é assessora parlamentar, trabalhou no Ministério da Saúde na gestão do Arthur Quioro. Queria dizer a ela que a sua indignação, Ana, também é a nossa, a gente que trabalha com a comunicação e precisamos acompanhar par e passo, realmente é de uma dureza, de uma crueldade. E quanto eu ouvia você a respeito da opção da Rede Prevent Senior em retirar um paciente que precisava de uma UTI para poder deixá-lo morrer, inclusive
tirando a causa-morte, a Covid como causa-morte do seu atestado de óbito, eu me lembrei daquele momento também macabro, quando as pessoas em Manaus morreram por falta de oxigênio, por problemas de gestão. Mas, na verdade, no caso da Prevent Senior é ainda mais grave, porque foi uma opção, foi um protocolo de tratamento que eles optaram, né? Então, hoje, como você bem disse, o Paulo Roberto Vanderlei Rebelo Filho, que é diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, estará na CPI. Me diz uma coisa, Ana, explica para a gente, quando um órgão que deveria fiscalizar, como é o caso do ANS, não fiscaliza, para quem a gente apela? O que os senadores vão fazer? Como é que eles vão colocar isso no relatório dizendo queremos responsabilizar a Agência Nacional de Saúde? Como é que isso funciona? Pois é, a gente vem discutindo bastante isso, né? É importante ressaltar, Thaís, que a ANS, né, ela só está com este diretor nomeado. Então, isso já demonstra um completo descaso do governo com a agência, da relevância e da importância de uma agência que regula os planos de saúde, a saúde suplementar, no momento de pandemia. Então, as outras 4 diretorias são interinas, né? Então, assim, somente o Paulo Rebelo é diretor efetivo da agência. Isso já demonstra o descompromisso com a ANS. Quer dizer, além disso, a ANS esteve omissa desde o ano passado, né, quando logo no começo da pandemia, não sei se você lembra, mas foi denunciado pela imprensa, né, a questão dos óbitos, um número muito elevado de óbitos, e essa questão da não notificação desses óbitos, né, os óbitos não estavam sob investigação da vigilância epidemiológica do Estado do município de São Paulo. Naquele momento, a ANS já era para ter atuado, e não atuou. Né? Então, ao saber, né, que chegaram denúncias do uso do protocolo adotado pela Prevent, todo mundo sabia, a ANS sabia, porque esse protocolo foi seguido, né, pelo Ministério da Saúde, inclusive, no sentido do uso dos medicamentos sem comprovação. Por que a ANS não atuou? Né? Então, é importante, a CPI vai ouvir o diretor-presidente hoje, né? A ANS tinha várias alternativas para enfrentamento dessa situação. A gente tem ouvido e lido, né, pela imprensa alguns questionamentos. E agora, né, se a Prevent fecha ou fale, ou não tem esse risco, a Prevent ela é superavitária. Existe um fundo que cada operadora tem para pagar, é como se fosse um seguro, né, para pagar indenizações, né, o que for necessário em relação a este processo, mas lembrando que a ANS não é um apêndice do governo federal, ela faz parte do governo federal, ela é uma autarquia especial do governo federal. Então, a ANS é responsável, mas a responsabilidade também é do presidente da República, é do governo federal, ao qual a agência está subordinada e que foi evidente, né, tem 4 diretorias vagas, um diretor-presidente que assumiu, né, que por acaso era chefe de gabinete, o assessor especial do Ricardo Barros, quando era ministro, né, ele é o atual diretor-presidente. É importante que a gente diga isso para fazer algum tipo de conexão, lembrar que o Ricardo Barros defendia na sua gestão a tese dos planos populares ou planos acessíveis, que é um pouco a base, né, do que a gente está vendo de atuação do Prevent, que é pagamento, são planos acessíveis porque tem um custo menor, então muita gente migra para esses planos, no entanto, não é garantido o atendimento da alta complexidade quando da necessidade do paciente. Então, é importante que a gente faça essa reflexão. A gente vai encaminhar para a CGU, para a TCU, né, para o Ministério Público, inclusive para rever a possibilidade de indicação desses nomes. Né? Talvez fosse importante, né, uma diretoria, um conselho que pudesse estar fazendo a gestão desse órgão, né? Mas são questões que a gente ainda está discutindo. Você sabe que eu não sou advogada, sou sanitarista, né? Mas é um aspecto delicado de como que a gente vai conseguir, porque não adianta a gente responsabilizar a ANS daqui a 3 anos. A gente tem que atuar na gestão da ANS hoje,
para impedir que ela continue, né, não regulamentando de maneira eficaz os planos de saúde e a saúde suplementar. Então, esse é um grande desafio para a CPI, que eu espero que até a conclusão do relatório a gente consiga estar resolvendo. E é impressionante quando você diz assim, olha, é bom ressaltar que existe uma conexão entre o atual diretor e o Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, mas que também já esteve, e ainda tem seus tentáculos dentro do Ministério da Saúde. Vira e mexe, a gente esbarra com o Ricardo Barros. Vem um depoimento, tem uma conexão com o deputado Ricardo Barros. E é muito interessante essa conexão. Sabe, Ana, às vezes a gente, para um pouco relaxar em relação à CPI, a gente fica assim, brincando lá na redação, pensando assim, gente, deve ter uma sala de situação da CPI, onde os assessores começam a colocar fotos e linhas ligando uma pessoa a outra, porque é uma rede que cada vez mais se torna mais e mais evidente. Mas você bem falou, no fundo, no final dessa história toda, todos os pontos ligam a uma única pessoa, e essa pessoa se chama Jair Bolsonaro, e é ele o principal, digamos assim, maestro dessa rede de corrupção. E isso faz, inclusive, com que a gente sabe que existe um sentimento do povo brasileiro, quando fala corrupção é algo que bate fundo mesmo, né? Então, agora, por exemplo, um grande número de pessoas tem apoiado a CPI exatamente porque a CPI foi lá, foi no cerne da questão, e no cerne da questão tem milhões e milhões de dólares, de reais, de propina, de casos de corrupção que precisam ser combatidos. Eu fiquei pensando aqui, enquanto você falava da ANS, dos planos populares, bom mesmo seria se a gente não precisasse dos planos de saúde, não é, Ana? Que a gente pudesse cumprir com a Constituição brasileira. Sim, isso seria o ideal. O nosso SUS é um SUS universal, né? É um SUS que deve garantir saúde e atenção à saúde a todos e todas em todas as necessidades, né? Infelizmente, a gente sabe, né, que desde a sua criação sempre houve um tensionamento, né, para o financiamento adequado do SUS. Na sua história, em toda a sua trajetória, a gente pode dizer que sempre o sistema de saúde ele foi subfinanciado, né? A gente gasta R$3 dia aí com a saúde per capita, com a saúde do brasileiro, é uma Coca-Cola. Então, isso é muito pouco, né, quando você compara com os outros sistemas universais de saúde, né? Então, se faz milagre com o recurso que tem, né? Mas é fundamental que a gente corrija o que também começou. Eu sempre quero lembrar aqui que 2016 foi um ano que ainda não acabou. A gente está colhendo os venenos que foram colocados no ar, espalhados no ar em 2016. Porque quando o governo Temer assumiu, a gente teve que lidar, vamos dizer assim, com uma política de desfinanciamento do SUS. Aí sim, retirada de dinheiro, Thaís. Porque a emenda constitucional 95 é conhecida como a emenda constitucional da morte, né? Esse recurso, que é o recurso do teto de gasto, né, vem tirando gradativamente recursos da saúde. A gente já está atingindo um patamar, em 2019, a gente já atingiu um patamar de 22,5 bilhões a menos, né? Com a pandemia, eles tiveram que colocar recurso a mais, né? Tiveram que quebrar a regra do teto. Então, a gente observa aqui, atenção Brasil, como o pessoal está dizendo lá na CPI, né? Então, é mentira, é falacioso dizer que não tem dinheiro, né, para garantir as políticas públicas. Tem sim, porque o dinheiro apareceu agora para enfrentar a pandemia. Então, o problema não é falta de dinheiro, o problema é a escolha do modelo, né, de desenvolvimento, é a escolha de privilegiar o capital, é a escolha de privilegiar o mercado, é a política de ajuste fiscal que põe todas as políticas públicas, né, subjugadas, né, ao princípio da austeridade. Então, isso é crime que começou desde 2016, e é isso que está passando, infelizmente, o nosso SUS, e paralelo ainda a isso, toda a fragilidade do SUS no que diz respeito enquanto responsabilidade de regular o setor suplementar. A gente está vendo o que está acontecendo aí, né, com os planos de saúde. Então, a gente está colhendo apesar das duras... plantado.
Certamente, apesar das duras informações que você traz, sempre é muito bom te ouvir pela lucidez do que você coloca e pelas conexões que você faz, porque no mundo da política as coisas não brotam por acaso, elas têm uma sequência, elas têm uma cadência, ela tem interesses por detrás de cada ação pública que um determinado gestor do momento faz. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa e a pergunta que não quer calar, né? A gente sabe que essa data da entrega do relatório mudou várias vezes e agora, nesse momento, há uma polêmica dentro do chamado G7 que compõe, que são os senadores aí, que são, obviamente, que não são da base governista, digamos assim. Dentre eles estão os nossos 2 senadores, o senador Jean Paul também, mas principalmente o senador Humberto e o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. E eu queria saber qual é a polêmica em relação à entrega do relatório, Ana. É de forma, é de conteúdo? A imprensa está noticiando que o relator Renan Calheiros tem tido algumas questões, algumas arestas aí para parar até o dia 19, que é a data de leitura do relatório, e a aprovação seria no dia 20 de outubro, não é isso? Isso, exatamente. Não, eu acho que não são grandes polêmicas, eu acho que se chegou até aqui, né? Com a construção coletiva bastante interessante, mas tem algumas diferenças, vamos dizer assim, de opinião e de foco em relação a algumas questões. Então, essa semana vai ser uma semana importante, e a próxima também, porque vai se ampliar um pouco a leitura dos relatórios que os grupos produziram. Eu não sei se você lembra, mas no período de recesso foram definidos alguns grupos para aprofundar algumas questões. Então, assim, essa semana vai se trazer para dentro do relatório o que foi produzido por esses grupos. Então, isso requer um pouco mais de tempo, né, para adaptação desse conteúdo. Mas não são grandes arestas, nem arestas irreparáveis do ponto de vista técnico ou político. Eu acho que é muito mais uma reflexão mesmo, um reflexo, de uma construção coletiva de atores tão diferentes, né? Mas eu acho que vai dar tudo certo, né? O nosso relator explicou ontem que dia 19 é pedido vistas ao relatório, isso é de praxe, né? Para poder ele ser votado no dia 20, e eu acho que vai ser um relatório histórico, né? Que vai ser fundamental, né? Para ficar na memória da população, para ficar na memória, né, na nossa memória do que é que foi vivido nesse período. Foi muito trabalho, certamente. Foi muito gratificante, né, e é importantíssimo que esse relatório traduza o que a população espera no sentido da responsabilidade, né, da responsabilização. Metodologia muito acertada, inclusive, né, Ana? Os temas são muito complexos. Organizar pequenos grupos para aprofundar os temas foi fundamental. Eu quero aqui, de público, parabenizar o trabalho de todos vocês. Vocês merecem férias coletivas. Obrigada. Após a entrega desse relatório. Foi bastante... Porque é isso, né? Nós estamos lidando com um tema árido, porque trata-se de vidas, não é uma questão de uma corrupção, de uma venda de um ativo público, que obviamente também é muito importante, né? Como foram outras CPIs aí que se debruçaram sobre essas questões, mas nós estamos tratando de vidas, 600 mil vidas perdidas, e isso com a possibilidade da subnotificação, inclusive. Mas, Ana, eu agradeço muito a sua vinda aqui, a sua participação, e mande nosso abraço a toda a equipe que está fazendo esse trabalho brilhante. Muito obrigada, uma ótima quarta-feira. Na convocação do ministro Quioro para amanhã. Vou dar uma reforçada, dizer que estão esperando por ele aqui amanhã. Nós agradecemos, Ana. Obrigada a você. Outro abraço, muito obrigada. Até mais. Gente, lembrando, até mais. Lembrando que essa excelente conversa com a Ana Soter estará disponível em podcast para você que não pôde ouvir, ou quer ouvir de novo, ou quer compartilhar com um companheiro, companheira, enquanto lava o carro, enquanto dirige, enquanto cozinha, enquanto rega as plantas. Você pode ouvir o podcast dessa entrevista com a Ana Soter, apesar dela falar do momento atual da CPI, mas é sempre bom saber, conhecer essas justificativas, esses conteúdos, essas conexões, principalmente entre o que aconteceu em 2016 no golpe contra a presidente Dilma e o que tem reflexo até hoje.
E o jornal Rádio PT Especial termina agora, mas a Rádio PT segue no ar com informação, podcasts e muita música boa. Se inscreva no canal, curta os nossos vídeos, acompanhe a rádio, o portal, siga as nossas redes sociais. Eu espero que vocês tenham gostado dessa seleção de entrevistas. Obrigada pela companhia, tenham um ótimo feriado e até amanhã. Rádio PT, aqui toca democracia.